O presidente do painel interdisciplinar com o tema Processo Civil e Processo Eleitoral, Dr. Flávio Freire de Oliveira, é advogado, pós-graduado em Direito Político e Eleitoral, mestre em Direito Público, secretário-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-MG e ex-procurador-geral municipal. Com a palavra, o presidente do painel, Dr. Flávio Freire de Oliveira, para a apresentação dos palestrantes e condução dos trabalhos. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos os espectadores desse grandioso evento. Boa tarde ao Dr. Raimundo Neto. Já se encontra presente, Dr. Raimundo? Boa tarde, doutora Adriana Belli. Boa tarde, doutora Marilda Silveira. Eu agradeço a Comissão de Processo Civil da OAB Minas Gerais, em nome de seu presidente, doutor Bernardo Câmara, pelo convite que me foi feito, para presidir este painel interdisciplinar entre direito processual civil e direito processual eleitoral, na presença de 3 grandes nomes do direito eleitoral brasileiro, que prontamente aceitaram o convite e contribuem significativamente para o maior evento já realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, com mais de 11 mil inscritos. Portanto, meu muito obrigado aos palestrantes. Dr. Raimundo Cândido Neto se encontra presente? Já entrou na sessão? Flávio, se tomar a gentileza de começar com a brilhante palestra da professora Marilda, que eu vou ficar aqui para eu aprender um pouquinho de eleitoral, seria excelente. Enquanto isso, na hora que o Neto entrar, eu te aviso. Perfeito. Então, boa tarde, doutora Marilda Silveira. Doutora Marilda, que é mestre e doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora regional da Transparência Eleitoral, professora de Direito Administrativo e Eleitoral, pesquisadora do CEDAW e do Lidera Observatório Eleitoral, membro do IBRAD e da ABRADEP e advogada. Então, com o tema A prova no processo eleitoral de cassação de mandatos, doutora Marilda, com a palavra. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, parabenizar o Bernardo por esse brilhante evento que eu venho acompanhando desde manhã, está com um público super alto, nesse meio da pandemia, com tantos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Eu sei que não é fácil organizar evento e muito menos manter as pessoas conectadas a um evento ao longo do dia. E está tão interessante que eu liguei para poder ver como é que estava e não desliguei mais. Então, imagino que esse tenha sido o mesmo sentimento de todo mundo que acompanhou o evento ao longo do dia. Parabéns, Bernardo, por esse evento. Agradecer mais uma vez o Flávio pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui, também parabenizar por abrir um espaço para a gente aqui do direito eleitoral tão discriminado nesse mundo, para a gente falar aqui para o pessoal de processo civil. Dizer que é uma honra reencontrar, ainda que virtualmente, a doutora Adriana Belli, que eu me lembro muito da época do escritório do Zé Rubens, e o doutor Raimundo Cândido, também a quem cumprimento, e é uma alegria estar aqui hoje. Bom, eu me dediquei aqui, decidi falar sobre um tema muito difícil, que é esse da prova no processo eleitoral, porque o direito eleitoral esquece um pouco do processo civil. A gente tem uma impressão que lá na justiça eleitoral, os juízes eleitorais, eles acabam entendendo que existe um processo civil próprio para a justiça eleitoral, A gente viveu um certo drama quando o Código de Processo Civil mudou e a Justiça Eleitoral resolveu fazer uma resolução para dizer o que se aplicava e o que não se aplicava, e isso bagunçou um pouco a nossa vida. Mas por que eu escolhi esse tema da prova nos processos de cassação? Porque esse é um dilema cotidiano nas ações de cassação, mas ele sempre vem à tona com mais força, e é discutido no TSE, especificamente nos processos de cassação de presidentes da República. Na verdade, 2 processos, 2 períodos de cassação. A gente teve, no primeiro momento, pela primeira vez na história brasileira, desde que a Justiça Eleitoral está instalada, um processo de cassação contra o presidente, que foi aquela famosa discussão na chapa Dilma-Temer, e agora, mais recentemente, a gente tem uma discussão travada nos processos que tramitam para cassação, que pretendem a cassação do presidente da República atual, que é o Jair Bolsonaro. Ambos os processos discutem a mesma coisa. E isso não é uma coincidência, Eles discutem 2 questões centrais. A primeira, até onde vai a possibilidade de estender ou não a causa de pedido dessas ações? E
como delimitar a causa de pedir, considerando que esses processos são propostos antes que a gente possa identificar os ilícitos que aconteceram. E que a Justiça Eleitoral vem tratando as causas de pedir nos processos eleitorais como uma causa de pedir relativamente aberta. O que isso significa? Ele entra com uma ação de conduta vedada e termina o processo com uma ação de abuso de poder. Ele começa um processo com uma ação de compra de voto e termina o processo com uma ação de conduta vedada. E isso tem sido largamente aplicado na jurisprudência eleitoral. Em segundo lugar, e aí decorre disso, o fato de que a instrução probatória, ela passa a se vincular a essa causa de pedir. Isso no processo civil é largamente discutido nas ações comuns, mas no processo eleitoral ele passou a ser discutido como se fosse uma grande novidade, que não é. Então, a minha pergunta, na verdade, que são duas, né, é como tratar essa causa de pedir dentro do processo judicial eleitoral de cassação e como tratar a prova, a instrução probatória, considerando que essa causa de pedir é limitada. A gente precisa considerar aqui um primeiro pressuposto, que é de que todas as ações eleitorais têm prazo decadencial. Isso não acontece no processo eleitoral, no processo civil em geral, né? Mas todas as ações eleitorais de cassação, elas têm um prazo decadencial. Todas que levam à cassação. Então, eu tenho 4 ações, basicamente. Representação, AIGE, AIME e RSED. Essas ações todas acabam no máximo até 15 dias depois da data da diplomação. O que isso tem a ver com a causa de pedir e com a prova, né? Isso significa que a nossa Constituição escolheu acabar com o processo eleitoral em algum momento, porque as eleições não podem durar para sempre, né? Então, a gente escolheu lá na nossa Constituição que o nosso processo eleitoral acaba no dia 15 depois da data da diplomação. Acaba estendendo um pouquinho, porque como a gente tem recesso e a Justiça Eleitoral também entendeu que mesmo sendo decadencial o prazo, esse prazo pode se estender e se prorrogar no recesso, a gente tem um tempinho aí. O que a gente descobriu? Na verdade, a gente tomou um pouco mais de consciência no primeiro processo, que foi aquele de cassação da chapa Dilma Temer. Que, como acontece nos municípios, nos estados, e todo mundo que lida com isso cotidianamente assiste, durante o processo eleitoral é praticamente impossível descobrir os malfeitos que são feitos durante o processo eleitoral. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. No caso da chapa Dilma Temer, qual foi a identificação que aconteceu depois? Uma das partes que era legitimada entrou com uma ação para poder avaliar se havia desvio de recursos ou entrada de recursos de pessoas jurídicas, do mercado mesmo, de empresas na campanha eleitoral, que era o feijão com arroz daquela época, e ao longo do processo a Lava Jato demonstrou que o buraco era muito mais embaixo, que o que acontecia, na verdade, era lavagem de dinheiro, que aquele dinheiro que entrava na campanha como se fosse para poder gastar na campanha, ele era repassado para pessoas que estavam recebendo uma propina como pagamento de contratos antecedentes. Isso, ao longo do processo, que é uma instrução probatória que decorreu de prova emprestada da Lava Jato, ficou bastante caracterizado. Por que, então, essa ação foi julgada improcedente no final? Porque a Justiça Eleitoral concluiu, o TSE por 4-3, que aquela causa de pedir, que era a investigação de entrada de recursos de pessoa jurídica na campanha, não estava comprovada. Isso só no final. Aí você também deve estar aí pensando, Maria, o que isso tem a ver com a prova no processo eleitoral? Vou te explicar agora. O que aconteceu nesse processo? Ele teve uma primeira rodada de discussões. Muitos não vão lembrar, mas foi uma grande discussão na época, saiu na imprensa e tudo, que esse processo foi arquivado no primeiro momento. E ele foi arquivado por quê? Porque o tribunal discutiu, naquele momento, se era possível fazer prova sobre coisas que não se estava discutindo na causa de pedir. O que 3 ministros disseram? Olha, a gente aqui está discutindo se entrou dinheiro de pessoa jurídica na campanha. A gente não pode pegar prova de outros processos que não estão discutindo isso. Qual foi a discussão que venceu? O ponto de vista que venceu? Aquele que é o que me parece mais correto, mas ainda continua 4-3. Nesses novos processos que estão aqui no TSE agora, deste novo presidente da República, é de que a gente não consegue adivinhar o que vem com a prova.
Então, mesmo a ação tendo um prazo decadencial, mesmo havendo uma causa de pedir que não possa ser ampliada no curso da ação, eu não posso vincular a produção da prova, ainda que a prova seja a prova emprestada, ao conteúdo específico da causa de pedir. Por que isso? Você vai dizer, mas isso é um absurdo. Eu vou buscar lá no inquérito de fake news, e essa é a discussão atual, e que o TSE de fato permitiu. Eu vou buscar lá naquele inquérito que não está discutindo nada a ver com o que nós estamos falando aqui, uma prova, para ver se essa prova emprestada traz elementos para essa causa de pedir que eu estou discutindo aqui. Sim, eu vou. Por quê? Porque todas essas ações eleitorais que são limitadas, que são essas 4, que tem causa de pedir restrita, aquele 15 dias depois da diplomação, elas têm um elemento comum como causa de pedir, que é a gravidade. Na justiça eleitoral, a gente só caça mandato se houver gravidade no ilícito praticado. Então, eu tenho lá um rol de ilícitos que podem ser praticados, de compra de votos a uso de recursos ilícitos na campanha eleitoral. Mas todos eles, ainda que o ilícito seja identificado, por mais ilícito que seja, ele só leva a cassação se houver gravidade. O que um grupo de julgadores no tribunal entende? Que eles podem antecipar o juízo de gravidade, falar o seguinte, olha, mesmo que eu descobri assim, que foi e voltou na Lua, não será cassado, então eu não vou produzir essa prova. O que a maioria, por 4 votos, são só 7, né? Ministros, por 4-3, compreendem, por enquanto, e por que esse é um tema interessante e importante se discutir? Porque esse 4-3 vai e volta, e ainda não se pode dizer que está sedimentado, não tem uma posição do Supremo sobre isso, é de que eu não posso antecipar esse juízo de gravidade abstratamente. Quem vai me dar esse juízo de gravidade é a prova dos autos. E esta prova, ela costuma ser prova emprestada. Por que ela costuma ser prova emprestada? Até então, isso pode mudar, é verdade, mas até então, a Justiça Eleitoral, por N razões, não é por incompetência, é porque ela se dedica a outros aspectos de investigação do processo eleitoral, ela tem se mostrado incapaz de identificar esses ilícitos que levam a esses ilícitos eleitorais e a gravidade. Então, veja, no caso da chapa Dilma Temer, a irregularidade foi identificada no processo criminal, numa investigação da Polícia Federal, que depois se revelou, foi nominada de Lava Jato, né? Aqui, nesse caso, nessas discussões dos processos de cassação que ainda tramitam contra o atual presidente da República, o aprofundamento da gravidade dos fatos foi identificado em 2 vertentes. Uma investigação criminal no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em outras matérias que, na verdade, não se tornaram processos, ainda são investigações acadêmicas e jornalísticas sobre o uso de microtarget no processo eleitoral, que é aquela coisa de fazer propaganda personalizada, que envolve o uso de dados, né? Então, como eu estou diante de um cenário em que a investigação se dá fora da justiça eleitoral, eu tenho que tratar da prova emprestada, o que torna a discussão ainda mais difícil. Na época em que o tribunal voltou a discutir isso, e isso aconteceu recentemente, tem 4, 5 meses, quando o tribunal levou para julgamento o caso do atual presidente, que discute aquela invasão da página Mulheres contra Bolsonaro. Vocês devem se lembrar que essa página foi hackeada e que mudaram, então, mulheres por Bolsonaro, mulheres contra Bolsonaro, para mulheres por Bolsonaro. E o presidente, então, retuitou isso, dizendo, obrigado, mulheres. Isso virou uma ação judicial de investigação com pedido de cassação. Essa ação, por decisão do ministro relator, foi arquivada. O que ele dizia? Que mesmo que se chegasse a uma conclusão de que isso aconteceu, esse fato não seria suficiente para poder levar a cassação do presidente. Olha a discussão. Voltou a mesma discussão lá do caso da Dilma. O que então o presidente defende, o vice-presidente defende? Que eu não posso estender a causa de pedir, que essa investigação ela não vai além disso. Mas existe um outro processo, também de cassação contra o presidente, que investiga a disseminação de informações falsas por meio de WhatsApp e o financiamento disso por pessoas jurídicas,
que o tribunal, por 4-3, decidiu, voltando à mesma discussão? Se ele pode trazer a prova para o processo e depois ele avalia a extensão da causa de pedido. Porque ele não pode, abstratamente, sem olhar a prova, saber se é grave ou se não é grave. Não tem jeito de adivinhar isso, né? 4 ministros, então, disseram que, de fato, é preciso trazer a prova e olhar a prova para ver se essa prova vai ou não revelar a gravidade. Qual que é a dificuldade dessa discussão olhando lá para a Justiça Eleitoral? Quando esse julgamento começou, o que foi a discussão que trouxeram para a mesa? Perguntar se podia ter prova emprestada no processo eleitoral. E todas as discussões começaram a girar em torno disso. A Justiça Eleitoral passa a discutir esse tema como se não houvesse jurisprudência consolidada no STJ sobre vários temas de prova emprestada e se isso não fosse uma matéria recorrente no processo civil, né? E acontece que, e aqui tem uma questão relevante, que é, e aí é um tema muito mais de processo civil do que de processo eleitoral, que naquela época, lá em 2014, quando se discutia essa matéria, no caso da chapa Dilma Temer, não havia consolidação da jurisprudência em repetitivos sobre utilização de prova emprestada nos processos civis, que não são processos eleitorais. E isso aconteceu em 2 temas muito relevantes. O primeiro deles, para dizer que você pode fazer prova emprestada, ainda que a prova não seja produzida nos autos em que fazem parte aquelas partes do processo, que é o que acontece sempre no processo de cassação, desde que você assegure contraditória e ampla defesa. Então, esse é um ponto que naquela época foi longamente discutido e agora perdeu completamente o sentido, né? E que na Justiça Eleitoral se discute como se ainda tivesse alguma controvérsia. Segundo lugar, provas do processo criminal podem ser trazidas para o processo civil, desde que você também assegure contraditório e ampla defesa, ainda que o processo seja sigiloso. Isso foi decidido tanto no Supremo quanto no STJ. Em 2017 também teve um julgamento repetitivo, inclusive para quebra de sigilo telefônico. E isso, naquela época, fazia sentido discutir. Hoje já não faz mais sentido, né? E, além de tudo, também houve consolidação no terceiro tema sobre o empréstimo da prova que é produzida fora do país, porque aí se aprovou um decreto em 2019 que permite o empréstimo de prova produzida em outro país, desde que se sigam as normas do país onde a prova foi produzida. O que foi uma discussão na Lava Jato e que repercutiu no processo eleitoral de cassação, porque foi a Lava Jato que trouxe elementos para cassação do processo daquela chapa Dilma Temer. O que a gente tem, então, olhando para esses processos de cassação, hoje, o do atual presidente da República, e aí, sem fazer nenhum juízo de valor, sem analisar se tem ou não tem gravidade, o processo ainda não chegou ao fim, ele está em instrução probatória, porque, como eu disse, o tribunal concluiu que deveria, então, modificar a decisão de arquivamento e reabrir a instrução probatória. Para investigar o quê? Se houve ou não houve participação das partes naquela quebra de participação ou no hackeamento daquele perfil, né? Se houve, de fato, em outro processo, essa disseminação de desinformação com financiamento de divulgação de WhatsApp. Eles pedem também as informações de CPI para vir, que dizem que tem 500 mil perfis derrubados, 44 mil irregulares, 24 participariam dessa divulgação. Isso é tudo uma questão que vai discutir na prova dos autos, mas o tribunal passa, então, a compreender que é possível trazer elementos probatórios para dentro do processo eleitoral, e aí me parece que de forma correta, ainda que esses elementos não estejam diretamente vinculados à causa de pedido, porque a gente não sabe o que a prova vai revelar. E, sobretudo, considerando que, embora as causas de pedido das ações eleitorais sejam diferentes, ou os fatos sejam diferentes, eu sempre vou ter que provar a gravidade. E a gravidade é um elemento que eu não tenho como antecipar na prova. Naqueles processos da chapa Dilma Temer, era a possibilidade de eu identificar a entrada de dinheiro, caixa 2, nas campanhas eleitorais, e que, de fato, o tribunal decidiu, né? Então, transitou em julgado, passa a ser verdade, eles não estavam relatados na inicial. Agora, é saber se houve mesmo esses disparos em massa,
ou então esse hackeamento da página Mulheres por Bolsonaro, que virou que era Mulheres contra Bolsonaro, virou Mulheres por Bolsonaro, em que medida houve participação ou financiamento dessas páginas. A gente, então, tem um recorte para discutir, para reconhecer, e aí é o que me parece que a gente precisa consensar na Justiça Eleitoral, que existe um posicionamento já consolidado dos tribunais, do STJ, do STF, que fazem a interpretação do CPC, e que não existe norma específica no Código Eleitoral, nem em outras legislações esparsas, que tratem da prova emprestada no processo eleitoral, para pacificar isso nas instâncias inferiores. Embora isso seja uma discussão que aconteça no âmbito do TSE apenas nos processos de cassação, isso é um dilema que chega no TSE de forma muito atravessada, né, e custa chegar, porque depende de RESP, para os demais processos eleitorais. E a prova emprestada nas investigações criminais, sobretudo, são muito importantes. Então, me parece que já passou de hora da gente ultrapassar essa barreira, ou essa suposta barreira, de que provas emprestadas teriam alguma dificuldade para adentrar os processos eleitorais de cassação, ainda que as partes não sejam as mesmas, o que acontece no processo civil desde que mundo é mundo, ainda que o processo seja um processo criminal, do qual aquele que é réu na ação de cassação não é parte, porque isso também acontece no processo civil comum desde que mundo é mundo, inclusive levando quebra de sigilo para o PAD, incluindo provas que são produzidas fora do Brasil, o que, imagino eu, vai se tornar cada vez mais comum agora que o cenário de interferência da vontade do eleitor passa pela utilização de dados e por essa transferência de dados que pode, inclusive, ser internacional. Me parece que essa discussão, que é de processo, vai tornar mais eficiente a avaliação de ilícitos que adentram o processo eleitoral e acabam maculando a vontade do eleitor, para que a gente possa ter tanto a estabilização que a Constituição quer, que é o processo eleitoral acabando 15 dias depois, né, do processo das eleições, da diplomação, na verdade, quanto a eficiência da investigação nesse curto período de prazo que a gente tem, porque, afinal de contas, realizar a eleição, realizar a campanha, fazer registro, investigar propaganda e ainda chegar no final e conseguir apurar ilícito eleitoral não é pouca coisa, e a gente precisa ter instrumentos de maior eficiência para isso. Eu espero poder contribuir um pouco mais com o debate e fico à disposição para maiores questionamentos. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade, parabenizo pelo evento.